Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vós que têm nos assistido, que têm compartilhado com nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, leamos a palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 3, com o tema: o amor fraternal, a separação do mundo. É o tema desta mensagem de hoje. Portanto, meus queridos, prepare os seus corações para receber a palavra de Deus. Esta palavra não é do pastor Luiz Carlos. Esta palavra não é de nenhum homem. Esta palavra é de Deus. E o próprio Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus disse também: quem é de Deus ouve a sua palavra. Portanto, nós temos maior prazer em transmitir a palavra de Deus. Esta palavra que transforma a vida. Esta palavra que transformou a minha vida e que tem transformado milhares e milhares de vidas. Então, esta palavra que Jesus Cristo mandou, nós anunciemos a palavra de Deus. A palavra que muda o comportamento errado do homem para um novo comportamento, para se tornar uma nova criatura, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então, quando o homem realmente dá ouvido à voz de Deus, quando ele ouve e guarda as palavras do Senhor, então ele agora passa a ser uma nova criatura. Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Foi aí que o Senhor Jesus, ele diz para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E para nós nascer de novo tem que ser pela palavra de Deus, por o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma a vida. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra de Deus que transforma a vida. Muitas pessoas não acreditam nesta palavra. O apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, sabendo dessas coisas, ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele diz: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu acredito na palavra de Deus, porque foi esta palavra quem mudou a minha vida. Esta palavra que tem mudado muitas vidas. Portanto, meu irmão, meu amigo, se você ouve a palavra de Deus e ainda não mudou o seu velho comportamento, ainda não mudou, não deixou seus velhos prazeres pecaminosos, é porque você não deixou ainda a palavra de Deus entrar no seu coração. Portanto, vamos ler a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 2 da primeira epístola de João, que diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Portanto, se alguém diz que guarda os mandamentos de Deus, alguém diz que guarda a palavra de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não deixou ainda a velha vida, a vida do pecado, esta pessoa ainda não conheceu a Deus. E se alguém diz que conhece a Deus na vida de pecado,
A Bíblia diz no versículo 2 que o tal é mentiroso, ele não conhece a palavra de Deus. Dizer que conhece a palavra de Deus e continuar na vida de pecado é não conhecer a Deus. Isto é a Bíblia quem está dizendo, eu estou falando que está na palavra de Deus. Aquele que diz que conhece a minha palavra de Deus e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se você realmente guarda a palavra de Deus, você não vive mais transgredindo a palavra do Senhor. Você não vive mais no pecado. Meus queridos, conhecer a Deus é como o servo de Deus, o José do Egito, que a Bíblia diz que tendo se levado escravo ao Egito, ele não se contaminava com o mal. A Bíblia diz que ele sendo levado para a casa de Potifar, lá ele foi seduzido pela mulher de Potifar, para que deitasse junto e coabitasse, para que tivesse relações contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que José não aceitou tal coisa, e a Bíblia diz que aquela mulher tramou até contra ele, chamando ele para fazer alguma coisa para ela, e na verdade não era, o pensamento era deitar com José. A Bíblia diz que José saiu da presença dela às pressas e ela segurou ele ao ponto de tomar a própria roupa do corpo dele. E ali a Bíblia diz que com muita ira ela o acusou, que José quis o estrupar. E não foi assim, a Bíblia diz que ele não aceitou. E os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, eles não aceitam nem o mal, não aceitam suborno, não aceitam o adultério, não aceitam a mentira, não aceitam as vaidades que Deus não gosta, Deus não aceita, e muitas outras coisas. O verdadeiro servo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, ele por si só, ele precisa saber se está guardando os mandamentos de Deus ou não. Não precisa o pastor, quem quer que seja, dizer que ele é bem crente, que ele é um santo, que ele está guardando os mandamentos de Deus, porque só o homem, Deus sabe o que ele faz. Então, quando eu digo que conheço a Deus, mas estou pecando contra Deus, estou transgredindo os mandamentos de Deus, eu estou enganando a mim mesmo, eu estou dizendo para mim mesmo que sou um mentiroso, porque digo que sirvo a Deus e não guardo os seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos de Deus, ele é obediente a Deus. Ele é obediente aos seus patrões, ele é obediente à esposa e vice-versa, o filho é obediente ao pai e mãe. Assim nós podemos ter a convicção que somos obedientes a Deus, que guardamos os seus mandamentos. Foram tantos homens no passado que provaram que agradavam a Deus, a ponto de ser morto até por causa da palavra de Deus. Isso é que é obedecer a palavra de Deus. Quando o homem não se mistura mais com o pecado, quando ele não se mistura mais com o mundo, porque há muitas pessoas com o nome de cristão que diz que ama a Deus, mas nunca deixou o mundo, nunca deixou o pecado com as suas vaidades, o mundo com as suas concupiscências, nunca ele fez uma renúncia. Como é que eu digo que amo a Deus, mas a mesma bagagem que eu trouxe lá do mundo, eu continuo carregando ela? A mesma bagagem da inveja, da feitiçaria, da idolatria, da mentira, do adultério, da prostituição, da fornicação. Como é que eu estou guardando a palavra de Deus, conduzindo a mesma bagagem diabólica? De modo algum, biblicamente, ninguém guarda a palavra de Deus vivendo em vida pecaminosa. Ninguém jamais guardará os mandamentos de Deus. O homem só guarda os mandamentos de Deus quando ele abomina o pecado, quando ele abomina o mal. Mas, meus pesados, você que ainda não se libertou, meu irmão, meu amigo, você ainda não se libertou do pecado, saiba de uma coisa: Jesus é fiel para te perdoar. Jesus é fiel para nos perdoar. No versículo 1 do mesmo capítulo que ele diz, eu disse: filhinho, não pequeis. Ele diz para nós não pecar, mas se todavia nós pecar,
temos um advogado justo, um advogado santo ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele pode perdoar os nossos pecados. Nós não podemos continuar pecando, não podemos continuar no pecado. Mas se por uma coisa ou outra, se nós transgredir, temos um Pai poderoso, longânimo, temos um advogado que é Jesus, para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa o nosso pecado. Agora, meus prezados, não caia na cilada do diabo, que dizem por aí que se alguém aceitar Jesus, o nome já está escrito no livro da vida, já é salvo. É mentira que se alguém aceitar Jesus e continuar no pecado, o nome dele não está escrito em livro de vida, coisa nenhuma. Pois nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 18 e 19, que diz que nós não podemos acrescentar qualquer coisa do livro desta profecia ou diminuir qualquer coisa, porque se nós aumentar qualquer coisa do livro desta profecia, Deus aumentará as pragas sobre nós, e se nós diminuir qualquer coisa, Deus riscará o nosso nome lá da árvore da vida, tirará o nosso nome. Então não adianta, se alguém está em pecado, o seu nome não está escrito em livro de vida coisa nenhuma. Você está escrito no livro da morte, não no livro da vida. O livro da vida é para aqueles que renunciam pecados, que abominam o pecado e agora vive unicamente para Deus. É verdade, meus irmãos, que é muito difícil. E quando nós queremos obedecer a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas afrontas daqueles que não querem nada com Deus, mesmo dizendo que é crente, que é cristão. Eles vão nos chamar de crente quadrado, vão nos chamar de crentão, de santarrão. Eles vão dizer que nós queremos ser santo mais que todo mundo, mas não é bem assim, meu irmão. Nós temos que lutar, vamos fazer a nossa parte. Se alguém quiser ser o santo que ele quiser, tudo bem, mas nós temos que ser santo do jeito da Bíblia, do jeito da palavra de Deus, como o Senhor ensina nós ser santo. E é verdade que todos aqueles que fizeram a vontade de Deus é santo, porque quem nos chamou é santo, é Deus, Deus é santo, e Ele quem tem nos chamado para nos purificar, para nos santificar. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si, o próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, Ele tomou sobre Ele, e sobre Ele, Jesus, nós somos curados, fomos perdoados. Isto é, quando nós reconhecemos que Jesus sofreu por nós e agora caímos nos seus pés, olhando unicamente para Ele, é o Senhor Jesus que diz na sua palavra: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Meus queridos irmãos, mais que nunca, o tempo é hoje, o tempo é agora, de nós nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que nós tenhamos a convicção de um dia estar com o Senhor nosso Deus. Eu sempre friso um texto da Bíblia que encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 14 e no versículo 6. O Senhor dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. De outra maneira nós não vamos chegar a Deus, por outro caminho nós não vamos chegar a Deus. Só se chega a Deus por Jesus, pois é Ele quem fala na sua palavra, dizendo: eu sou o caminho. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi em vão, foi para nos dar o direito de vida eterna. Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa. Certamente você que está aí do outro lado, você está falando consigo mesmo, dizendo: como Jesus vai perdoar os meus pecados? Se eu fiz assim, fiz assado, eu traí a minha esposa, ou eu traí meu esposo, ou eu roubei, eu matei, eu fiz assim. Não te preocupa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
crê em Jesus, crê que Ele é perdoador, crê que Ele é misericordioso, que Ele é longânimo. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus, Ele está te chamando: vinde a mim, todos vós que estão cansados. Você está cansado de pecar contra Deus, te aproxima do Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. E você, meu irmão, que tem brincado de ser crente, não brinque mais. Deixe de brincar com o Senhor, deixe de brincar com a palavra de Deus, deixe de brincar de igreja. Seja um crente fiel. Jesus diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A Bíblia também, ela revela, Paulo dizendo: levanta-te de entre os mortos. É o momento de nós levantar de entre os mortos, porque Cristo, Ele esclarecerá o nosso entendimento. Ele mostra o que somos, o que devemos fazer para lhe agradar. Jesus é o mesmo Deus de ontem e hoje, será eternamente. Ele nunca mudou e jamais mudará. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Portanto, meu irmão, te aproxima do Senhor. Jesus está voltando. Breve Ele voltará. Você sempre vai ouvir eu falar essas palavras, que Jesus está voltando. O diabo queira ou não queira, Jesus vai voltar, porque Ele prometeu que vem buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus é uma igreja santa, é uma igreja remida, é uma igreja que abandonou o pecado. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de nome de denominação alguma, eu estou falando de povo, de pessoas que renunciaram o pecado. Nós somos a igreja de Cristo. O Senhor disse que vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras, um povo que renunciaram o pecado, que deixaram todas as suas transgressões de lado e que agora vive unicamente para Deus. Só, meu irmão, que para isso temos que ser santo, corpo, alma e espírito, porque há muitos profanos que diz que Deus só quer o coração. Se assim fosse, tudo que tivesse coração o Senhor ia salvar, porque todo ser vivente tem coração. Não é isso não. O coração que Jesus está querendo, exige de cada um de nós, é um coração purificado, um coração que deixou tudo aquilo que não agrada a Deus. Este coração que Deus quer de cada um de nós. Não é essa história que Deus só quer o coração, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele quer aqueles que realmente são purificados de corpo, alma e espírito. Santificação no corpo, santificação na alma e santificação no espírito. Como é que eu digo que sou um servo de Deus? Eu sou um santo, eu sou purificado, mas o meu corpo não faz parte da minha alma, não faz parte do meu espírito. Eu tenho um corpo que anda de qualquer jeito, eu tenho um corpo que anda seminu, eu tenho um corpo no adultério, na mentira e muitas outras coisas que desagradam a Deus. Então, meus queridos irmãos, tudo que aparece por fora no nosso corpo já vem do coração. Tudo que nós falamos provém do coração. Todos os nossos desejos provêm do coração. Então ninguém venha com esta palavra, com este engano, com este godo, que Jesus só quer o coração e nada mais. Ele quer coração, mas é coração purificado, coração regenerado pelo sangue de Jesus. Ele quer santificação no corpo, na alma e no espírito. Portanto, renuncia o mal ainda hoje, o pecado, e deixa de ficar ouvindo estas balelas de pregadores que não têm compromisso com o evangelho, que não têm compromisso com a palavra de Deus e que não ama nem a ele mesmo, nem a sua própria alma, porque quem ama a sua própria alma tem cuidado de ensinar as pessoas a maneira como entrarão no reino dos céus. Não é de qualquer jeito. Se você, meu irmão, que está querendo ver a sua igreja superlotada, enganando os outros, te reconcilia com Deus também hoje. Te humilha, deixa este godo, deixa de ficar enganando os filhos de Deus.
Deixa de ficar enganando as pessoas, porque ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito não. O céu é lugar dos santos, é lugar de salvos que realmente obedecem à palavra de Deus. Renuncia a este godo, renuncia a esta mentira, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Enquanto muitas das vezes aqueles que pregam que Jesus só quer o coração, Jesus está dizendo para nós renunciar ao pecado, renunciar o mundo com as suas concupiscências, com as suas vaidades. Deixe de ficar enganando as pessoas, deixe de ficar enganando os seres que Deus tanto amou, as criaturas que Jesus tanto ama. A Bíblia diz em São João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja quão grande é o amor de Deus para libertar. Como é que Jesus Cristo derrama o sangue dele na cruz do Calvário? Jesus sofreu todo tipo de afronta nessa baixa terra para salvar. Se era que Deus só quer o coração, qual era a necessidade de Jesus mandar o seu Filho amado a morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para purificar o pecado do homem? A Bíblia diz que só o sangue de Jesus purifica nós de todo pecado. Portanto, meus queridos, se o seu pecado você acha tão grande, o sangue de Jesus tem poder para lhe purificar, para pagar os seus pecados, as suas transgressões. Mas deixe de dar ouvido à voz de mentiroso, à voz de falso profeta. Dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à palavra de Deus, examine a Bíblia. Se alguém está dizendo que você pode entrar no céu de qualquer jeito, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, porque a Bíblia não vai deixar nenhuma brecha para nós pecar contra Deus. Deus chama as pessoas, mas é para a santificação. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o vosso Pai que o chamou é santo. Eu não estou nem preocupado se alguém me odiar, me abominar, porque eu prego esta palavra, estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo quem é o A ou o B que prega mentira, mas que tem muitos falsos profetas mentirosos, tem sim. E tem todo mundo, e não é de agora. Desde o dia de Jesus que já tinha os mentirosos, já tinha os falsos profetas enganando o povo. E hoje não mudou nada. Veio foi multiplicar o número de falsos profetas, querendo enganar as pessoas, apenas querendo encher templos e mais templos de pessoas, apenas para se locupletar, para enricar a custa das pessoas que tem mente cauterizada, que tem mente fraca, que não entende a palavra de Deus. Portanto, meus prezados, leia a Bíblia Sagrada. Se alguém está lhe enganando, dizendo que você é pobre, vai mudar de vida agora na parte material, vai ser rico, não acredite nessas balelas. Obedeça a palavra de Deus, porque você pode até ser um rico, mas é abençoado pela palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que quem quiser ser abençoado por Deus, que quem quiser prosperar, seja obediente a Deus, dê ouvido à palavra de Deus, guarde os mandamentos de Deus. Se você não nasceu em berço de ouro, você não tem herança, como é que você vai enricar tão depressa assim? Você pode até enricar, mas você vai ter que trabalhar, meu irmão. Trabalhe e Deus vai te abençoar. Ele vai multiplicar o que é seu, ele pode. Mas não acredite nessa história que vai dar 1.000 e receber 10.000 de uma vez, que você não vai receber coisa nenhuma. Isto é balela. Acredite na palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Aprenda com o Pai Nosso. Jesus ensinou ao discípulo dizendo: dá-nos o pão de cada dia. Isso é importante. Você tem o pão de cada dia, você tem uma vida abençoada, você anda de cabeça erguida, você não anda com medo de ninguém. Então seja feliz com a vida que Deus tem te abençoado. Seja feliz, porque Jesus nunca vai deixar você passar fome. Davi disse: eu fui moço e hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado,
e nenhum da sua descendência mendigar o pão. Deixe essa história de querer ser rico de qualquer jeito. Seja rico na graça de Deus. Seja rico pela palavra de Deus. Seja rico cheio do Espírito Santo. Seja rico cheio de fé, com a esperança que um dia vai estar no céu com o Senhor para todo sempre. Queridos irmãos e amigos, guarde essas palavras no seu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.